Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Gênio Geek. E hoje vamos falar da história de um ser imortal chamado ele ou Fushi, que é enviado à Terra sem emoções nem identidade. Inicialmente ele acaba assumindo formas inanimadas como uma rocha ou um musgo, mas ao encontrar um lobo moribundo, ele assume a sua forma e aí então ele começa a sua jornada. Fushi aprende a sentir e a evoluir ao interagir com pessoas e lugares, ganhando consciência, capacidade de se transformar em outros seres que ele acaba encontrando pelo caminho que ele sempre vai, né? E também enfrentando muitos inimigos, conhecendo pessoas, fazendo amizade e tornando essas pessoas imortais, porque cada vez que ele traz essa pessoa de volta, ela volta, mesmo com a consciência dela do passado. Estou falando de Para a Sua Eternidade, então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, já compartilha nosso vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Fushi, ele queria matar a impostora que estava no corpo da Izumi, que seria a mãe da Mizuha. Mas a própria Mizuha, ela não queria isso. Né? A própria Mizuha, ela não queria isso. Ela não queria que sua mãe morresse. Entendeu? Ela não queria que sua mãe morresse. Que merda. Ela não queria que sua mãe morresse, né? Ela não queria isso, né? E ela acaba queimando, ele aparece, né? Mas a própria não queria se afastar. E nesse momento ele acaba espalhando suas raízes ali por debaixo da terra e fincando pelo pé do corpo da Mizumi. E aí ele acaba fincando as suas raízes por dentro do corpo dela e queimando ela. Né? Ele começa meio que queimar ela por dentro para eliminar aquele knocker que tinha ali, que estava ali naquele momento, de uma vez por todas. Mas a Mizuha pede que ele pare com isso, que ele não faça isso. Mas ele não queria parar. Mas a falsa Izumi fala que estava tudo bem, que não estava doendo, que ela não estava sentindo praticamente nada. E o Fushi fica surpreso, que ela estava agindo como se fosse uma humana qualquer, né? Mas a Mizuha não queria perder a única mãe que não a tratava como um troféu. No caso, a Mizuha, a Izumi original, ela estava ali observando tudo aquilo e estava ouvindo tudo aquilo. E a mesma estava ouvindo isso, por isso ele acaba deixando passar, ele não consegue matar aquele knocker, mas ele ainda estava um pouco confuso sobre o que deveriam fazer com relação aos knockers, pois antigamente eles representavam uma ameaça. Mas agora que o mundo está tão pacífico, ele não quer acreditar que eles mudaram. O Kansatsu, o próprio Bon pergunta se existe alguém que tem um knocker dentro. O Kansatsu já fala que aponta para uma pessoa que também tem um knocker, só que o knocker dele já tinha possuído o corpo completamente, ou seja, a pessoa tinha se matado e o knocker tinha se apossado completamente do corpo, ou seja, completamente fundido. O Bon explica para o Aoki sobre a fusão que os knockers poderiam fazer no corpo humano atualmente. Um deles seria a fusão completa, onde o humano e o knocker eles podem conviver podem coexistir, né, no mesmo lugar, né? Eles podem coexistir no mesmo lugar, no mesmo corpo. Né? E os fantasmas aliados do Bon, eles acabam voltando e eles acabam indo para um lugar um pouco mais reservado para que pudessem relatar o que tinham descoberto. Pois meio que existia ali dentro dos túneis de esgoto e tudo mais, meio que um templo, que nem as raízes do Fushi poderiam chegar naquele lugar. A falsa Mimori, antes dela morrer, no caso Knocker morrer, que estava com o corpo fundido completamente com o corpo da Mimori, né, ela tinha deixado o corpo do Fushi ali. Lembram que ela pegou o corpo do Fushi? Então a Mizuha, né, com o Knocker controlando ela, acaba abraçando ele como se fosse apaixonada por ele. E o fantasma da Izumi tinha pedido para que eles ficassem quietos, para eles ficarem calados. Depois eu vi o que ela mesma fez com a Mizuha, fazendo ela querer morrer, no caso a Mizuha querer morrer. Assim o Knocker que sempre estava ao lado dos guardiões, né? No caso, aquele Knocker que tinha entrado na Hayase, o primeiro Knocker, depois foi entrando em todas as gerações, os filhos da Hayase e tudo mais. A Izumi explica
né? Como foi sua vida, pois ela era sempre criada para ser uma pessoa que cuidaria da 18ª geração dos Guardiões. Mas ela não queria isso, por quê? Porque por conta disso, por conta dela ser aliada dos Guardiões, né, por causa dela ser a filha do cara lá que cuida dos Guardiões, ser da linhagem da Hayase, ela não conseguia ter amigos e era sempre julgada, zoada pelos seus amigos de escola. E quase não tinha nenhum amigo. Então, praticamente, para ela, ela se sentia sendo usada, né? Mas seus pais não se importavam com isso. Só se importavam com a religião de proteger o Fuchsia, de estar ali como guardião. E nada mais. E só queriam que ela fizesse alguma coisa para que o Knocker, que tinha morrido lá com o Carraco, voltasse, né? E nada mais. Mas ela segue direitinho o que seus pais pediram até a morte de sua mãe. Sua mãe acaba morrendo quando seu pai queria que ela tivesse um filho, né? Por isso ela acaba decidindo fugir dali, né? Ela acaba decidindo fugir daquele lugar para viver uma vida longe dos guardiões, né? Ela acaba encontrando outra pessoa que ela acha que não fazia parte dos guardiões, mas ele escondeu muito bem, mas ele acabou revelando e ela acabou brigando com ele. E ela só descobriu quando a Mizua tinha nascido. E ela acaba ficando muito irritada, até mesmo com ela, mesmo por ter sido enganada. E ela acaba falando que queria morrer. E com isso, um outro Knocker acaba entrando dentro dela. E ela acaba se transformando na Mizua em um troféu. E como ela tinha escolhido a mãe Knocker, ela tinha pedido para deixar para lá, para não fazerem nada, né? Para não agirem contra, né? Tudo isso, né? Para não agirem, para não fazerem nada em relação àquilo que estava acontecendo, né? Mas o próprio Fuxo fala para ela não ir embora pro paraíso e tudo mais, falam que eles poderiam resolver toda a situação. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil do Geek. Eu te esperaria aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dentro de um like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.